Fala galera, tudo bem? Vamos. A aula de hoje vai ser muito curta, tá? A gente vai falar sobre os mamíferos, né? É a classe mamália. E vou sempre trazer a mesma organização, tá? Das aulas que a gente tem visto. Trazendo as características principais, as características secundárias e quais são as suas vantagens. Mostrando então quais são as relações entre a característica e o ambiente onde esses animais vivem, quais são as suas adaptações, as suas vantagens evolutivas. Essa vai ser então uma aula muito curta, porque a gente já viu muito do que a gente vai ver aqui, a gente já viu nas outras classes anteriores, tá? Então por isso que a classe aqui dos mamíferos ela acaba sendo o mais rápido. Tanto a nível na escola também, geralmente dou aula de aves e mamíferos no mesmo dia, tá? 2 tempos de aula dá para dar os dois muito fácil. Sendo que então essa aqui é a última matéria desse bimestre. E aí a gente vai na próxima aula, na próxima semana, a gente ainda vai ter mais uma semana aí de aula. E aí eu vou fazer uma aula diferente, tá? Uma aula com integração. Vou fazer aquela sequência lá da integração entre como que classe mamífero está relacionado com réptil, que está relacionado com ave, que está relacionado com peixes, que está relacionado com anfíbios. E com outras coisas que a gente já estudou também nos bimestres anteriores. Sempre tentando fazer com que você veja que tudo está interligado, tá? Não dá pra gente, apesar da gente estudar tudo bem fragmentado, um conteúdo aqui, aí outro modo, outro conteúdo aqui, eles estão sempre na natureza, estão sempre tudo interligado, tudo relacionado. Então, é importante, eu gosto muito de ter essa visão holística, essa visão geral de tudo. E eu espero que vocês também tenham. Então, para a gente começar aqui, já está escrito aqui no slide, tá? Quando a gente fala sobre mamífero, a gente está falando sobre uma classificação. E aí tem que lembrar, quando a gente fala de classificação de seres vivos, a gente começa lá com reino, aí dentro de um reino tem diferentes filos, cada filo tem diferentes classes e por aí vai. São categorias de classificação. A gente está na categoria classe, que é uma classe dentro dos cordados, ok? Que é o filo que a gente está estudando nesse bimestre, o filo dos cordados, que está dentro do reino Animalia. Só para a gente se situar aqui de novo, tá? Então a gente está estudando um grupo de cordados, ok? Que é a classe dos mamíferos. Então, classe dos mamíferos é muito fácil de você identificar. Tem que ter glândula mamária. Se tem glândula mamária, é mamífero. Pode acontecer o seguinte: algumas pessoas vão falar assim, ué, professor, mas os machos não têm leite, ou seja, ele não tem glândula mamária. Não é isso. Os machos mamíferos têm glândula mamária, mas é uma glândula atrofiada, por isso que ela não produz o leite. Isso que a gente tem quando olha na pele não é a glândula mamária. Na pele das pessoas, na pele dos mamíferos, a gente não está vendo a glândula mamária, a gente está vendo o mamilo, tá? E aí por dentro do mamilo, ok, uma região mais interna, você tem a glândula mamária. Então o mamilo ele é só uma estrutura de conexão, tá? Então não confunde mamilo com uma glândula mamária funcional, ok? Então aqui, repara, como a gente está vendo aqui no slide, perceba, aqui ó, isso que a gente está vendo aqui são os mamilos. E aqui, abaixo da pele, tem a glândula secretora de leite. Tá? Lembra lá que é uma glândula. Você deve ter estudado glândulas no primeiro ano. Se não estudou, não tem problema. Dá uma revisada rápida em que é uma glândula para você entender. Então, uma outra característica são a presença de pelo. Só que pelo nem sempre ele vai estar presente. Vide aqui os mamíferos aquáticos, tá? O mamífero aquático, alguns deles têm alguns pelos do qual não aparece muito, mas muitos deles, o pelo ele é praticamente presente só numa determinada faixa ali no começo da vida. Então, quando ele vai se desenvolvendo, se tornando adulto, perde todos os pelos. Alguns, como por exemplo, leão marinho, foca, eles vão ter uma concentração de pelos muito grande na parte da face. E aí é muito fácil de você identificar. Mas o que é mais interessante de pensar é o pelo
ele é uma característica muito presente em mamíferos. Ele também pode estar presente em alguns invertebrados. Vamos lá, tem aquelas aranhas com pelo, tem outros organismos também que têm pelos. Mas por isso que aqui ele é uma característica secundária. Tá? A primeira característica para você definir um mamífero é a glândula mamária. Ok? E aí, a presença de pelos é uma coisa que está geralmente acompanhando. O pelo, sua principal função é ajudar na retenção de calor, tá? Aí ele também ajuda na retenção aí de micro-organismos, contra micro-organismos, poeira e outras coisas que a gente não vai abordar aqui agora. Mas a glândula mamária eu não preciso nem falar, né? A glândula mamária é para você alimentar os filhotes. E a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui para frente. Então, as características secundárias, coisas que a gente já viu praticamente ao longo do bimestre inteiro. Eles são animais endotérmicos, ou seja, a sua temperatura não varia muito de acordo com o ambiente. Ou seja, se ele está num ambiente em que está muito frio, a tendência é ele ter uma taxa metabólica muito grande para manter essa temperatura. Tá? Se ele está numa temperatura muito quente, um ambiente de 45 graus, ele vai começar a ter uma outra modificação, uma outra ação metabólica dentro do corpo para manter, sei lá, 35 graus, dependendo do organismo, para manter 30. Ok? Então, vamos dizer que o organismo ele tem então aí 30. 30 graus é o normal para ele, é o adequado. Então, se ele está no ambiente de 50, ele vai ter uma alteração metabólica para que ele fique 30. Se ele está no ambiente de 15, ele vai ter também uma outra alteração metabólica, uma outra atividade, do qual ele tem que manter 30. Isso é um animal endotérmico. Fecundação interna. Todos os mamíferos têm fecundação interna até a presente data, com os conhecimentos que a gente tem assim, a nível escolar. Tá? Lembra sempre que a natureza, a gente não sabe de tudo e tudo pode mudar a qualquer momento ao longo do tempo, ok? Coração com 4 cavidades e sem mistura do sangue arterial com o sangue venoso. É a mesma ideia que a gente viu na aula de aves. Se você não viu a aula de aves, veja aqui, tá aqui no canal. Então a gente vê que esse coração ele tem 4 cavidades. Por ele ter essas 4 cavidades, como é que funciona? Você tem aqui a chegada do sangue de uma parte, na parte direita. O sangue que está chegando ali é rico em gás carbônico. Tá? Aí ele vai para o pulmão, vai ter as trocas gasosas, aí ele vai voltar para o coração, só que agora ele vai estar rico em oxigênio. Porque quando ele foi para o pulmão, saiu o gás carbônico, jogou para fora, entrou gás oxigênio. E aí ele volta para o pulmão para que volta para o coração, para que o coração bombeie de novo e mande agora o sangue rico em oxigênio para o resto do corpo. A gente vai ver isso mais especificamente no final do bimestre. No final do bimestre não, no próximo bimestre. E aí esse sangue não se mistura porque a gente tem um septo aqui no meio separando, tá? Separando esse sangue, o rico em oxigênio com o rico em gás carbônico. Mas tem uma pequena diferença. Não sei se vocês notaram, mas aqui na aves, ó, essa cavidade aqui, que é o átrio esquerdo, tá? Essa aqui a gente geralmente chama de AE, e essa aqui também vai ser o AE, que é átrio esquerdo. Por que ele é átrio esquerdo? Porque você tem que estar vendo como se o animal estivesse de frente para você. Então, se você colocasse ele de costas, você vai ver então que de fato esse coração ali, aquela parte é o lado esquerdo. Se você está olhando para ele de frente, vai parecer que é o lado direito. Tá? É só uma questão de espelhar. E aí o que está a grande questão? Nas aves, esse vaso sanguíneo que sai aqui do átrio esquerdo, ele tem uma curvatura para a direita, tá? Ele tem essa curvatura para a direita. Nos mamíferos, a artéria aorta, que é essa artéria aqui, a curvatura já para o outro lado, é para a esquerda. Isso aqui é só para um nível de diferenciação, tá? Mostrar que o coração, apesar dele ser igual, tem algumas pequenas diferenças. Uma delas é essa direção aí, esse sentido, essa direção mesmo do vaso sanguíneo. Os mamíferos têm respiração pulmonar, então aqueles que são aquáticos, por exemplo, vai chegar uma hora que eles vão ter que ir à superfície para pegar oxigênio, ok?
Diferente dos peixes que têm brânquias e de outros animais também que têm brânquias. A brânquia serve para você retirar o oxigênio da água, o pulmão não. O pulmão é para você tirar o oxigênio do ar atmosférico. E excretam ureia. Lembrando aqui mais uma vez, a excreção é algo que a gente vai ver mais aprofundadamente, de forma mais aprofundada, lá no próximo bimestre. Aqui é só para você entender o seguinte: essas excretas são compostos que fazem mal para o nosso corpo. São substâncias que o nosso metabolismo ali, quando está funcionando, vai produzindo. São substâncias derivadas do metabolismo de proteínas, porque proteína é o que leva maior quantidade de nitrogênio no nosso corpo. Então, quando a gente está quebrando e fazendo proteínas, a gente tem essa quantidade de nitrogênio que vai se tornando amônia. E aí a amônia ela é muito tóxica. Só que para você excretar amônia com grande frequência no corpo, você precisaria estar urinando frequentemente. O que o nosso corpo, que acaba acontecendo? A gente transforma a amônia em algo que não precise de tanta água assim e que possa ser acumulado por mais tempo. E aí você não precisa estar indo ali no banheiro e tendo que urinar a cada 5, 10 minutos, ok? Isso que acaba fazendo com que você, a um nível de adaptação, pensa no nível de animais no meio ambiente, por exemplo, ele necessite de uma menor quantidade de água. Ele fique ele possa reter a ureia por mais tempo, certo? Então, os mamíferos excretam ureia. Isso não quer dizer que não excrete amônio e ácido úrico também não. Talvez alguns de vocês, se você tiver algum exame de urina, exame de sangue, geralmente faz tudo junto, né? O exame de sangue, o exame de urina. Dá uma olhada lá, vai ter lá uma concentração de ácido úrico, uma concentração talvez de amônia, não lembro se mostra, mas ácido úrico com certeza mostra. E aí você vai ver que tem uma pequena parcela lá, sei lá, 0,3%, 0,5%. Por quê? Porque o nosso corpo ele pode acabar errando, ele pode ter problemas ali de metabolismo em qual a ureia ela vai ser produzida, mas você também vai ter produção de ácido úrico e amônia. Tá? Eles não estão em 0%, vai ter ali uma pequena porcentagem. E aí, dependendo da porcentagem, a gente pode ver que pode estar acontecendo algum problema ali nos rins, que não está fazendo ali uma excreção muito boa, então pode ser um problema com outro órgão. Enfim, só para você ter essa ideia de que os outros tipos de excretas podem estar presentes também, mas numa quantidade, numa concentração muito menor. E aí eu trouxe aqui para vocês isso. Tem um grande cuidado com a prole. Os mamíferos, principalmente os primatas, tá? Os primatas aqui, inclusive nós, ok? A nível biológico, nós estamos ali na mesma classificação de primatas, nós somos primatas. Os filhotes são extremamente dependentes dos pais, ok? E aí eu trouxe esse vídeo aqui, que é um primata que ela tá ali tendo nascimento e ela vai nascer. Olha a força, olha a contração. É um momento bonito, mas vai sair bastante sangue, tá? E aí, tá nascendo, tá saindo. Tá saindo, tá saindo. E aí, perceba que, olha o que vai acontecer. Tirou o bebê já tá ali, ela lambe, 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 lambe e come a excreta. A excreta não, come a placenta. Lembra que a gente discutiu um pouco sobre adaptação animal? Ela vai comer a placenta, agora, comendo a placenta. Nojento. Só que é interessante. Por quê? Ela come a placenta porque a placenta, para predadores, ela é algo muito atrativo. Então o predador, ao ver que tem algum animal ali do qual tem uma placenta no ambiente, ele vai sentir o cheiro de tudo aquilo que está acontecendo ali durante o nascimento e pós-nascimento, vai sentir o cheiro e vai atrás do filhote. Então comer a placenta é uma defesa para esses animais. Tem também alguns estudos que mostram que a placenta para esses animais de pequeno porte, ela pode ter algumas substâncias que servem como uma reserva nutritiva para aquele grande gasto de energia que teve durante o nascimento, aquela força que ela teve para ter ali aquele bebê.
Então, aquele filhote. Então, comer a placenta seria uma forma de recarregar, assim, ter um aporte nutritivo de primeiro momento ali, para que não fique, sei lá, para que não falte energia nas próximas horas, ok? Seria então uma segunda função, além da proteção contra os predadores. E aí o seguinte, a gente tem então a classificação dos mamíferos, né, de acordo com as suas diversidades. E aí a gente chega aqui na primeira classificação, que são os monotremados, também são conhecidos como prototérios, tá? Prototéria, monotremata e prototéria são os nomes em latim. São os ornitorrincos e as équidnas. A équidna é esse camaradinho aqui da direita, tá? Não é um porco-espinho, tá? Isso aqui é uma équidna. Porco-espinho é bem diferente. Se você procurar, você vai ver. Mas qual é a principal característica? Esses aqui eles são ditos como os seriam os mamíferos mais primitivos, ok? Por que primitivo? Por causa dessas características aqui, ó. Eles colocam ovo, tá? São os únicos mamíferos que colocam ovo. Então, é uma classificação muito, assim, tem pouca diversidade, tá? Não tem muitas espécies de équidna, não tem, a ornitorrinco só tem uma espécie, não, acho que só tem um gênero, enfim, mas são bem poucos, eu não vou saber dizer agora quantos de fato tem. Mas é interessante pensar dessa forma, a nível evolutivo, esses mamíferos tá? mantiveram, eles mantiveram essa característica primitiva de botar o ovo. Tá? Então, o nascimento ele acaba sendo fora do corpo da mãe, ok? É um ovo. E aí, quando o filhote nasce, ele vai para as glândulas mamárias se alimentar ali da mãe, tá? Então, tem a glândula mamária, tem essa dependência, tem essa alimentação direta, ok? Mas ela só ocorre ali depois do nascimento do ovo. A gente vai ver aqui agora, por exemplo, que no marsupial, que é o próximo grupo, os marsupiais, também chamados de metatérios, e o nome metatéria que está aqui, está em latim, são os cangurus, gambás e koalas, é um pouquinho diferente. O nascimento, o desenvolvimento do embrião ocorre todo dentro do corpo da mãe, não está no ovo, está dentro do corpo. Entretanto, ele não sai pronto. Ele sai, vamos dizer assim, ele sai subdesenvolvido, ele não sai totalmente completo. E aí, a mãe, então, colocam eles dentro de uma bolsa que fica dentro ali daquela parte, como vocês podem ver aqui na imagem. E ali dentro tem as glândulas mamárias. E ali ele também termina o seu desenvolvimento, ok? Então ele fica ali protegido. O gambá, por exemplo, muita gente, se você procurar aqui no Brasil, o gambá é um animal brasileiro do qual está em muitas regiões. Então, muita gente acha que o gambá é um rato. O gambá é prejudicial à saúde, vai trazer problema. Na verdade, o gambá é um controlador de pragas. Tá? Ele come barata, ele come outros organismos que trazem até mais problemas para nós do que o próprio gambá. Então, se você vir alguém que fale, gambá tem que matar, que não sei o que, cara, não faz isso. Tá? O gambá ele é extremamente importante para, inclusive, come escorpião também, se eu não me engano. E, então, fala isso para a pessoa, fala para ela pesquisar, poxa, não vê isso, vê que o gambá é um animal do qual ele é mais auxiliar do que prejudicial. Então, a gente tem que um pouco que quebrar esse preconceito aí com o gambá. Ok? Então, essa bolsa que fica aqui próxima delas é chamada de marsúpio. Tá? O marsúpio é uma bolsa. Tá? O nome é uma bolsa aí. Então, por isso que eles são chamados de animais marsupiais. O koala é um também, tá? E aí tem então o último grupo, que são os placentários.
que são todos os outros organismos. Isso significa o quê? Significa que monotremados e marsupiais, que a gente acabou de ver, eles são os menos diversos, têm a menor diversidade. Os placentários são os que têm a maior diversidade. O que é a placenta? A placenta, ela é a estrutura que substitui o ovo, ok? Aqui nesses animais mamíferos. Então, a placenta ali, ela é toda uma estrutura que define ali uma proteção, transporte de substâncias, secreção hormonal, remoção de excretas. Então, ele está tudo aqui, aquele cuidado com o filhote, aquela alimentação, o suporte ao filhote é todo através da placenta, que fica dentro da mãe. Isso, a nível evolutivo, é bom. Por quê? Porque comparando com o ovo está fora do corpo. Quando um animal cresce dentro do corpo de um organismo, ele está mais protegido. Tá? Não está totalmente protegido, mas ele está mais protegido. Ou seja, começa por aí essa questão da proteção. A segunda função é a alimentação, o suporte nutritivo. Então a mãe ali, ela vai estar transportando para o filho, através do cordão umbilical ali que está junto da placenta, transportando ali toda uma questão de nutrientes e hormônios, tá? Também está retirando as excretas nitrogenadas. A gente acabou de ver que excreta nitrogenada é algo que faz mal para o corpo, que está relacionado à construção e destruição de proteínas. Então, um organismo, quando está crescendo, ele está fazendo muita construção de proteínas. Então ele tem excretas nitrogenadas. Essas excretas nitrogenadas não podem ficar acumuladas em seu corpo, senão vai dar merda. Sim, vai dar merda. É tóxico, principalmente para o sistema nervoso. Então isso tem que ser removido. Como que funciona na placenta? A placenta, então, vai ter ali um fluxo de sangue para o cordão umbilical, e aí desse cordão umbilical vai passando para o bebê, e aí do bebê também vai tendo essa remoção passando para a mãe. E aí essas excretas vão para o sangue da mãe. É por isso que a grávida urina mais. Porque ela está jogando para fora as excretas do filho. Por isso que é normal uma grávida ir tantas vezes para o banheiro. É necessário. E mesmo que ela não goste, mas é necessário. Porque senão é prejudicial para o próprio bebê e para ela também. Tá? Então, essas são as funções da placenta. Tem outras funções? Tem, mas a nosso nível aqui a gente vai ficar com essas funções. Se vocês quiserem discutir mais sobre outras funções da placenta, a gente pode discutir, tá? No próximo plantão de dúvidas. E aí, então, uma outra coisa que eu já quero justamente discutir no plantão de dúvidas é sobre como que o conhecimento sobre a placenta, sobrevivência e desenvolvimento dos seres vivos pode ser utilizado por nós para construir outras coisas, para utilizar esse conhecimento em aplicações que possam beneficiar tanto a nós quanto a outros organismos também. E aí tem lá no material de apoio, espero que vocês vejam, que é um útero artificial que simula uma placenta. E aí no plantão de dúvidas a gente vai discutir bastante sobre isso, ok? Então, galerinha, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, mais uma aula bem curtinha, 22, 23 minutos. E até a próxima.